Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a estudar as frações. É um tema bem interessante que aparece em diversas situações do nosso cotidiano e também na matemática. Então, assim, anote os conceitos iniciais que a gente vai ver aqui, porque nas nossas próximas aulas a gente vai ter um aprofundamento em relação às frações. E é muito importante que você entenda esse primeiro passo para poder entender os demais, ok? Então, vamos nessa! Então a gente vai ver a primeira ideia relacionada às frações, que é a seguinte: é a relação entre a parte e o todo de alguma coisa, algum objeto, alguma comida. Vamos imaginar juntos a seguinte situação. A gente tem uma barra de chocolate e essa barra de chocolate, lá no seu pacote, vem dividida em 4 partes iguais. E esse fato é muito importante, partes iguais. Para a gente representar uma fração, aquela figura, ou aquele objeto, ou aquela comida tem que ser repartida em partes iguais, ok? Então assim, ó, peguei ali uma barra de chocolate que tem 4 partes iguais e vou fazer o seguinte, vou retirar ou vou comer apenas uma parte. Então, eu vou destacar esse pedacinho aqui, ó, que vai simbolizar que é a parte que eu já comi, que é a parte que eu tirei dali. Então agora eu vou fazer essa representação aqui, ó, da parte e o todo. Observe que tem essa barrinha aqui que vai simplesmente indicar o seguinte, ó, a parte é a parte que eu comi. Quantas partes que eu comi? Uma parte, barrinha, e o todo. O que é esse todo? São todas as partes que eu tenho, que no caso é 4, ok? Só que essa forma aqui, em fração, eu vou fazer da seguinte forma. O 1 fica lá em cima, eu coloco aquela barra, e o 4 eu coloco ali embaixo, da seguinte forma. 1 em cima, barrinha, 4 embaixo. Então, a parte e o todo. Eu peguei apenas uma parte de um total de 4. E imagina que depois eu vou lá, tiro também essa parte e tiro também essa parte. E agora, qual é a fração que eu comi em relação a essa barra de chocolate? Vai ser uma ideia parecida. As partes que eu comi foram 3. Então, vai ser 3 partes de um total de 4, certo? 3 partes de um total de 4. E o seguinte, esses elementos aqui, eles vão ter um nome. Esse número de cima vai ter um nome especial, esse número de baixo também vai ter um nome especial. Vai ser o seguinte, todo número que fica em cima na fração, ele é chamado de numerador. Ok? Lembrem bem disso, porque é muito importante diferenciar quem é quem. O número de cima da fração é chamado de numerador. E o número de baixo, ele vai ser chamado de denominador. Simplesmente isso. Ok? Em cima o numerador e embaixo o denominador. Aqui da mesma forma, esse 3 aqui, ele está fazendo o papel de numerador. Esse 4 aqui está fazendo o papel de denominador. Tranquilo? Vamos ver outros exemplos. Imagina a seguinte situação. Você está lá na sua casa, com a sua família ou com os seus amigos, vocês pediram uma pizza e comeram o seguinte, isso aqui, ó, 3
sobre 8 de uma pizza. 3 sobre 8 de uma pizza. Como é que eu represento isso em forma de um desenho? É bem simples. Como é uma pizza, a pizza geralmente vem em forma de um círculo, não é? Então eu vou desenhar um círculo e eu vou ter que dividir essa pizza em fatias iguais. Lembra que os pedaços que eu vou dividir sempre tem que ser iguais. Então tá aqui, fiz a divisão aqui da pizza em pedaços mais ou menos iguais e observe, eu dividi um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, porque simboliza o número de baixo, o denominador. O denominador indica quantas partes eu for recortar. Se for um retângulo, tem que ser um retângulo dividido em 8 partes iguais, certo? Agora, esse 3 significa a quantidade de pedaços que já foi comido, que já foi consumido, que já foi tirado, certo? Então, assim, ó, a fração que representa o que foi consumido vai ser a seguinte, ó. Eu tenho que pintar 3 partes. Então, eu vou destacar aqui, ó, 3 fatias. Uma fatia. Duas fatias. Três fatias. Então, isso aqui, ó, esse 3/8, como a gente tem aqui, é o que foi consumido, certo? Agora, se a gente pensar qual a fração, qual é a fração que representa o quanto sobrou. Imagina, a gente tirou 3 pedaços lá de uma pizza que tem 8 fatias. Quanto que sobrou? A gente vai ver o que ainda tem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai ser 5. 5 quem? 5/8, certo? Porque é a fração que sobrou. A gente tirou 3, 3/8. Fica 5, então sobra 5/8. O denominador não muda, porque a gente está falando da mesma pizza. Então, se eu destacar esses pedaços, ó, vão ser esses. Esses são as fatias que sobraram, que vai representar a fração 5/8. Ok? Então, essas são formas da gente representar. A gente tem uma figura para representar em forma de fração e a gente tem uma fração para representar em forma de figura. Agora a gente vai aprender como que se lê frações. Tem algumas frações que têm formas especiais de fazer uma leitura. E é importante a gente conseguir identificar essas formas de leitura. Vou escrever aqui algumas frações, então a gente vai ver como é que faz a leitura delas. Então vamos acompanhar como é que faz a leitura dessas frações. Primeira coisa, todo número que está em cima, a gente vai simplesmente falar o nome dele, ok? Aqui tem o número 1, número 2, número 1, número 4, então ele não muda. O que vai mudar é o denominador. Observe o seguinte, aqui a gente tem a fração que de uma maneira mais informal a gente pode ler 1 sobre 2, 1 sobre 2. Mas o nome dele mesmo, tá? É o seguinte, é 1 meio, certo? 1 a gente chama 1, e como está sobre 2, como é o 2 ali embaixo, a gente chama 1 meio. Aqui, ó, a gente pode ler 2 sobre 3, ou então 2 terços, 2 terços, tá? Como tem o 2, esse terço tem que ficar no plural, 2 terços. Aqui eu tenho 1 sobre 4, como é que eu leio? Vai ser 1 quarto, tá? Toda vez que for 1, o nome aqui no final vai ficar no singular, não precisa ter o S. Agora, quando for mais de 1, 2, 3, acrescenta o S ali no final. Aqui, ó, 4 sobre 5, a gente lê
4/5. Continuando aqui, a gente tem 3/6, que a gente lê 3/6, certo? O próximo, 1/7, a gente vai ler 1/7. Aqui, 3/8, eu leio 3/8. O 4/9, eu leio 4/9. Então, tudo que eu preciso é que vocês destaquem essas palavrinhas aqui, ó. Porque essas palavras vão estar relacionadas com o denominador. O numerador não muda. Agora vamos ver outras situações. Você deve ter observado que para algumas frações o nome está relacionado com os números ordinais, né? Quarto, quinto, sexto. Aqui eu tenho frações que os denominadores são 10, 100, 1000. Como é que eu leio essas frações? Aqui no caso, 1/10, eu vou ler o seguinte: 1/10. Certo? 1/10. Aqui, ó, 2/100 seria 2 centésimo. Aqui no 3/1000 seria, então, 3 milésimo. Ok? Agora, quando os denominadores forem diferentes, quando vai até 10, tem esses nomes especiais. Aqui a gente viu até 3/9, por exemplo, e aqui 1/10 é 1/10. Agora, quando for 10, agora quando for 11, 12, 13, é diferente. Não tem um nome tão especial assim, mas vai acrescentar um detalhe. Aqui 1/11, como é que a gente consegue ler? A gente lê 11, simplesmente isso, só que a gente acrescenta essa palavrinha, avos, ok? 11 avos. Aqui, ó, 3/12, a gente lê 3/12 avos. 3/12 avos. Aqui, ó, 5/25. Como que fica? Exatamente a mesma coisa. 5/25 avos, certo? E aqui, 10/50 fica, então, 10/50 avos. Só que para não precisar ficar falando sempre esse avo aqui no final de cada fração, a gente costuma ler apenas 1/11, 3/12, 5/25, mas na escrita, na forma de escrever o nome de cada fração, tem que ser dessa forma, ok? Então aqui foi só uma breve introdução do que a gente vai ver em relação à fração. Tem várias aulas, ainda tem aulas bem completas para a gente compreender tudo isso. Beleza? Qualquer dúvida, como sempre, volta do começo, assiste com calma, devagarzinho, bons estudos e até a próxima!